Bom dia. Hoje eu e meu grupo está apresentando um trabalho sobre o tópico aglomeração encontrado na metodologia de Ian Foster. Meu nome é Camila Lopes. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Salomão. E eu sou o Vinícius. Bom, o objetivo da aglomeração é tornar o algoritmo que é abstrato, que foi criado nas fases anteriores, em algo mais realista. Aqui temos alguns exemplos da aglomeração, onde as tarefas são agrupadas e acontece que elas têm uma menor comunicação daí, após isso. Tá, e para alcançar o objetivo da aglomeração, é preciso revisar as decisões que foram tomadas nas fases anteriores para conseguir obter um algoritmo que vai ser executado de uma forma eficiente. É preciso também verificar se é útil combinar ou aglomerar as tarefas identificadas na fase de particionamento com o intuito de prover tarefas com maior tamanho e menor quantidade. E também tem que determinar se vale a pena replicar os dados ou a computação. Aqui temos um grid que foi criado na fase de particionamento. Ele tem uma granularidade fina, que quanto mais tarefas é melhor para ele. É um grid 8 por 8 que resulta em 64 tarefas. Ele possui, assim, um alto custo de comunicação, pois são 64 tarefas, cada uma vai ter 4 comunicações cada, resultando em 256 comunicações. Aqui tem um grid já na fase de aglomeração, que mostra o aumento da granularidade, que daí ele já fica uma granularidade grossa. É o mesmo grid do anterior, praticamente. Aqui ele torna as tarefas maiores em menor quantidade. Como é possível ver, ele é um grid de 2 por 2, que totaliza 4 tarefas apenas. E ele também possui um custo de comunicação menor, pois 4 tarefas com 4 comunicações serão em 16 comunicações no total. Agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos de superfície para volume. Os requisitos de comunicação de uma tarefa são proporcionais à superfície de subdomínio em que ela opera. Os requisitos de computação são proporcionais ao volume desse subdomínio. O dimensionamento dele será superfície igual ao tamanho do problema e volume igual ao tamanho do problema ao quadrado. A quantidade de comunicação será diminuída conforme o tamanho da tarefa aumentada. As consequências do efeito da superfície para volume são a decomposição de dimensões superiores, que são mais eficientes. Elas reduzem a área de superfície, a comunicação, necessária para um determinado volume, computação. Essa eficiência mostra que é melhor aumentar a granularidade aglomerando tarefas em todas as dimensões, ao invés de reduzir a dimensão de decomposição. Um problema é que a estratégia de aglomeração eficiente pode ser difícil em problemas com comunicações não estruturadas. Replicando a computação. Na replicação, podemos trocar por requisitos de comunicação reduzidos ou tempo de execução reduzidos. Exemplos de somatório e transmissão são os exemplos que constam do lado. O primeiro é representado em matriz e o segundo é representado em árvore, onde S significa comunicações realizadas para o somatório. Mostrando a mesma árvore e a mesma matriz, só que replicando a computação na comunicação. Exemplos de somatório e transmissão. No B, a comunicação realizada para a transmissão. Após essas etapas, 2n, 1 ou 2 log de n. A soma dos n valores é replicada em cada uma das n tarefas. Nessa abordagem simples, usa-se um algoritmo baseado em anel ou árvore, calcula-se a soma de uma única tarefa e transmita-se para n tarefas.
A transmissão pode ser realizada usando a mesma estrutura de comunicação, S, que foi representada no slide anterior. A operação pode ser realizada em 2N1 ou 2 log de N etapas, dependendo de qual estrutura de comunicação será usada. A vantagem de usar esses algoritmos em anel ou árvore é que eles não realizam cálculos ou comunicações necessárias. Existem os algoritmos alternativos. Eles são executados em menos tempo, embora as custas de computação e comunicação sejam desnecessárias ou replicadas. Ela se baseia na realização de vários somatórios simultâneos, produzindo um valor em uma tarefa diferente. Aqui temos uma variante do algoritmo de soma, que foi demonstrado acima em forma de array. As tarefas são conectadas em um anel ao invés de matriz. Todas as n tarefas executam o mesmo algoritmo, para que n somas parciais estejam em movimento simultâneo. Após n-1 etapas, a soma completa é replicada em todas as tarefas. Prós e contras dessa variante. Evita a necessidade de uma operação de transmissão subsequente. Gera n na menos 1 elevado a 2 adições redundantes de comunicações necessárias. A soma e a transmissão são concluídas em n-1 ao invés de 2n na menos 1 etapas. Aqui temos uma modificação do algoritmo de árvore de soma, também conhecida como a comunicação borboleta. Ela evita a transmissão separada. Ela consiste em várias somas executadas simultaneamente. Após log n etapas, cada tarefa tem uma cópia da soma. Se espera encontrar O n elevado a 2 adições e comunicações adicionais ou replicadas, semelhante ao algoritmo do anel. Porém, permite explorar as redundâncias, tanto na computação quanto na comunicação, realizando a soma em O n log n operações. E aqui temos a demonstração, a figura que demonstra o funcionamento da estrutura de comunicação borboleta, em que todas as tarefas elas recebem o valor do somatório e quanto mais subindo ela for, quanto mais as etapas forem passando, todas as tarefas vão receber o valor somatório anterior, então evitando a transmissão, fazendo com que ela seja direta e que todas as tarefas tenham essa informação. E aqui temos a aglomeração, três exemplos. No primeiro é uma aglomeração da árvore. No segundo, na segunda figura, temos a aglomeração da variação demonstrada acima, que é a de borboleta. E no terceiro é uma representação diferenciada do algoritmo de borboleta, que é o hiperpool. Em caso n igual a 8, e cada canal é rotulado com a etapa em que é usado para a comunicação. Então, a aglomeração pode ser utilizada para evitar a comunicação quando não é possível executar um conjunto de tarefas de forma concorrente ou paralela. Por exemplo, aqui no exemplo do somatório da árvore, aqui na direita, só é possível executar as tarefas de forma concorrente nas tarefas que estão no mesmo nível da árvore. Então, tarefas de diferentes níveis podem ser aglomeradas sem reduzir as oportunidades de execução concorrente, produzindo então a estrutura aqui da imagem abaixo, que representa a estrutura de comunicação de uma árvore quando ela está aglomerada. Bons algoritmos paralelos são projetados para serem resilientes às mudanças na quantidade de processadores. Então, assim, ele vai preservar a flexibilidade. Para isso ocorrer, é necessário não limitar a escalabilidade do algoritmo. Isso pode ser feito definindo um número ideal de tarefas. Isso normalmente é determinado por uma combinação de modelagem analítica e também de estudos empíricos. Algumas vantagens de definir esse número ideal de tarefas é que quando uma tarefa está bloqueada aguardando receber dados em outro local, pode ser vantajoso mapear várias tarefas para um processador. Um outro benefício de criar mais tarefas do que processadores é que isso fornece um maior escopo para estratégias de mapeamento que equilibram a carga computacional sobre os processadores disponíveis. Além das outras preocupações que precisam ser consideradas quando está sendo desenvolvido um algoritmo paralelo, também há preocupação para a redução de custos do software. De acordo com a metodologia do Ian Foster, a estratégia mais interessante é evitar mudanças extensivas no código. Então ele cita o exemplo de quando você está operando de uma forma no código atual
e essa operação pode ser reusada no algoritmo paralelo. Então isso deve ser feito para esses custos serem reduzidos. Algumas questões que o Ian Foster definiu como o checklist de aglomeração, que devem ser respondidas durante o processo de aglomeração, são algumas questões, né? Então, o custo da comunicação são reduzidos com o aumento da localidade. A computação replicada supera os custos em todos os casos. A replicação dos dados restringe o tamanho do problema. As tarefas maiores ainda têm custos de computação ou comunicação semelhantes. As tarefas maiores ainda atuam com simultaneidade suficiente. O número de tarefas ainda aumenta com o tamanho do problema. E também quanto o número de tarefas pode diminuir sem atrapalhar o balanceamento da carga, escalabilidade ou custos de engenharia. E o último é se a tradução do código paralelo compensa os custos de engenharia.